Prosseguindo nossa série de entrevistas, recebemos hoje a visita da candidata Gislaine Silveira. É a segunda entrevista realizada pela TV Itaperá a ser divulgada em nossas redes sociais, Facebook, site e YouTube. Também é feito um resumo de toda a entrevista a ser publicada na edição deste sábado no Jornal Itaperá, edição impressa do Jornal Itaperá. Nas próximas 2 semanas, entrevistaremos os outros 2 candidatos a prefeito de Salto, Sandro Garcia e Geraldo Garcia. Nesta ordem, houve um sorteio que determinou a sequência de entrevistas feitas pela TV Itaperá. Acompanhem a entrevista de Gislaine Silveira. Por que aceitou se candidatar a prefeito de Salto se nunca militou na política? Olha, seu Walter, foi um convite, que eu tive do Partido Republicanos, a qual eu pertenço, e eu me senti assim muito honrada. O partido ele valoriza muito a participação da mulher na política. No entanto, que o nosso presidente nacional, o Dr. Marcos Pereira, ele sempre diz que a mulher na política não é uma cota, é uma necessidade. E eu fui escolhida pelo partido e foi um motivo de muita alegria, foi uma honra para mim, eu aceitei. E aceitei devido à situação da política atual aqui no nosso município. Nós estamos assim passando por momentos muito difíceis aqui com algumas situações e eu tenho certeza que eu, com essa visão de mulher, com a visão de mãe, com a visão acolhedora, nós vamos conseguir trazer aqui para o nosso município o cuidado que as pessoas realmente estão precisando ter nesse momento. O que acha dos outros 3 candidatos a prefeito? Acha que conseguirá vencê-los? Nós estamos atualmente, a política, infelizmente, devido ao cenário, não somente aqui em Salto, mas ao cenário aí nacional, as pessoas elas estão desacreditadas, infelizmente, na política. Muitas pessoas elas estão com a intenção de não ir votar esse ano, estamos vendo que, infelizmente, é a grande maioria. Mas quando eu chego até essa pessoa, olhando nos olhos dela e passando o nosso plano de governo, mostrando para elas que com uma política realmente eficaz, com uma política honesta, com uma política que realmente pode transformar a nossa cidade, não com falsas promessas, mas mostrando para ela que com coisas simples nós podemos e que nós temos essa intenção, essas pessoas elas têm nos acolhido, elas têm nos deixado entrar dentro da casa delas e elas têm sim aceitado a nossa campanha. Infelizmente muitas pessoas, devido ao cenário, elas não querem nem, elas me perguntam quem são os meus concorrentes, elas nem sabem quem são os outros candidatos a prefeito. E quando eu passo para ela esse lado mãe, esse lado amigo, o nosso slogan é cuidar das pessoas é o nosso compromisso. Então quando nós mostramos para ela, olhando nos olhos dela, que realmente nós podemos e que nós vamos mudar a cara da nossa cidade, que nós estamos vindo com uma nova política, uma política mais humanitária, mais humanizada, elas têm aceitado, elas têm nos abraçado. Não somente a ela, como toda a família também. Então eu tenho certeza sim, seu Walter, que nós podemos sim mudar esse jogo e podemos vencer sim os demais candidatos, porque nós estamos tão bem preparados quanto todos os outros 3. Quais, em sua opinião, os principais problemas que Salto enfrenta hoje? Olha, os principais, o primeiro que nós temos ouvido muito, é uma área que nós já trabalhamos há algum tempo, eu trabalho com uma parte social também na cidade há mais de 20 anos e um dos principais é a área da saúde. Infelizmente, nós temos assim um excelente hospital na cidade, temos excelentes funcionários também, mas infelizmente é uma área que ela não está sendo gerida adequadamente. Atualmente também a falta de água ela tem afetado muito o nosso município. Ou a água ela chega com cor de barro na torneira ou ela chega branca, e isso está assim no geral nos 4 cantos da cidade.
Um dos problemas também agora que se agravaram bastante com a crise, com o Covid que chegou, foi o desemprego. Infelizmente, né, muitas empresas fecharam, muitas lojas fecharam as portas, muitas famílias elas ficaram desempregadas também. E não esquecendo do principal também, que é a nossa segurança, né? Nós estamos aí, infelizmente, com um contingente pequeno da Polícia Militar. Nós estamos aí defasado com uma média aí de 30 a 40 homens a menos no nosso batalhão da Polícia Militar. Então essas são as principais aí, características que têm afetado aí o nosso município. Como pretende resolver o problema da falta d'água na cidade? Olha, a água, ela é um dos principais elementos, né, que nós precisamos ter. E com certeza, sim, vai ser uma das nossas primeiras ações em que nós vamos intervir. Nós temos 3 bacias, né? Nós temos aí 3 sistemas de abastecimento, que é o Guru, é o Piraí e é o Conceição. Então nós vamos estar aí interligando, nós vamos estar cuidando, fazendo uma interligação desses 3 e vamos estar cuidando aí também da preservação dessas nascentes e vamos recuperar as que precisam ser recuperadas, fazendo desassoreamento. É necessário se investir também nas estações de tratamento de água, precisa de um investimento alto e nós vamos estar correndo atrás para isso. Não menos importante, necessário, precisa ser construído novos reservatórios de água na cidade, porque foram vindo novos loteamentos e foram feitos assim de uma forma desordenada, então isso também tem ajudado a afetar o nosso problema, né, o problema que nós temos. Não menos importante, aliás, eu considero assim muito importante, nós vamos criar um programa de educação ambiental nas escolas, porque nós percebemos que as pessoas ainda não estão tendo essa consciência, algumas sim, mas a maioria elas não estão ainda tendo essa consciência do quanto é necessário se preservar a água. Nós andamos pela cidade, nós vemos pessoas lavando os carros, nós vemos pessoas aí lavando as calçadas, a gente entende que em algum momento é necessário se fazer isso, mas eu conheço pessoas que elas lavam a casa, elas lavam o quintal delas 3 vezes por dia. Então nós temos que começar agora com essa educação ambiental nas escolas para que essas crianças elas já cresçam assim, já conscientes do quanto é necessário se fazer, né? O quanto é necessário ter essa educação ambiental. E temos também um problema de tubulação embaixo da água, né? Os canos, infelizmente, da nossa cidade, eles são muito antigos. E aí o que acontece? Eles acabam ali estourando e ali nós perdemos água tratada também. Então isso vai ser uma das lutas nossas junto ao governo do estado para que nós possamos conseguir verbas, trazer para a cidade para que possamos fazer a troca desse encanamento também em toda a nossa cidade. Nós sabemos que não é fácil, não é um trabalho que se faz do dia para a noite, mas nós estamos aí prontos para poder correr mesmo junto lá ao governo estadual, conseguir trazer essas verbas e começar a mudar a cara da nossa cidade em relação à água, porque não é justo o nosso povo sofrer. Se houvesse sido feito isso há anos atrás, agora a gente não estaria passando por isso. Então nós temos que começar agora para que no futuro nós possamos ter aí a solução desse problema. Em relação à saúde pública, você tem alguma proposta? Temos sim. Nós temos muitas reclamações voltadas ali para o nosso pronto-socorro municipal, né, porque ele não consegue atender a demanda, e nós entendemos que o problema não é o pronto-socorro, os problemas são os postos de saúde, que acabam não funcionando em horários adequados à população. Então, uma das coisas que nós vamos implantar seria colocar um médico a mais no posto de saúde. Nós já temos lá um médico que ele atende as consultas agendadas e nós vamos colocar ali também um médico plantonista, para que esse médico ele esteja ali de plantão para atender aquela pessoa que ela necessita. Ela chega ali na hora, ela vai ter um médico para atender ela. Infelizmente já tem chegado até nós, em alguns postos de saúde de alguns bairros, as pessoas estão indo agora no mês de outubro marcar consulta e as consultas estão sendo agendadas somente para o ano que vem. Então é um absurdo, é um descaso com a população, porque a saúde é tudo na vida da pessoa. Se a pessoa não tiver uma saúde, como ela vai trabalhar? Como ela vai cuidar da casa? Né? Isso é uma das coisas. Uma das outras ações que nós vamos fazer é zerar com as filas de exames. É um absurdo também nós termos aí mais de 15 mil pessoas na lista de espera para se fazer exames. Somente esse ano,
o nosso partido ele destinou para Salto uma verba de R$470 mil. E essa verba ela foi destinada, nós colocamos para serem feitos os exames de mamografia. E nós vamos estar cobrando agora, junto ao secretário, o quanto os exames já foram feitos, porque é um absurdo, muitos foram feitos, porém ainda existe uma lista de espera muito grande para isso. Então nós vamos estar aí com uma ação já de imediato para zerarmos, né, esses exames e a parte cirúrgica também, porque tem pessoas que estão há 2 a 3 anos esperando por uma cirurgia. Já aconteceu de um familiar me procurar e dizer que após 5, 4 anos foi ligado na casa dele chamando a mãe para fazer a cirurgia, a mãe já havia falecido há 1 ano. Então, assim, nós vemos um descaso com a população, com o sistema de saúde. Das outras ações que nós vamos fazer é criar o prontuário eletrônico para o agendamento também de vacinas, de consultas, para poder estar facilitando aí a vida do munícipe. E também vamos ampliar aí o horário nos postos de saúde. Vamos colocar mais funcionários. A nossa intenção não é fazer que o funcionário que já está, ele trabalhe mais, ele se desgaste, muito pelo contrário. Nós temos um olhar aí bem humanizado, voltado aí para o funcionário público e sabemos o quanto eles se esforçam, o quanto eles dão o melhor deles ali para poder atender. Então nós vamos estar ali aumentando aí o horário dos postos de saúde de acordo com a demanda. Até mesmo eu como mãe, como mulher, eu sei o quanto é difícil nós trabalharmos fora, precisarmos levar os nossos filhos no posto de saúde, não poder ter que sair do seu trabalho, muitas das vezes para poder estar fazendo isso. Então nós vamos estar fazendo a ampliação desse horário para atendimento, juntamente com as vacinas e juntamente com a farmácia também. E dando continuidade a uma das nossas ações também voltadas aí, nós vamos estar elaborando um plano de carreira, né, para os servidores municipais, que é tão pedido há tanto tempo. Eles merecem, são funcionários que estão ali dando a vida, que nessa época agora de pandemia eles se expondo, né, se exporam aí mediante ao vírus, mas continuaram ali atendendo as pessoas. Então são funcionários que precisam ser valorizados e a gente vai estar levando também um programa de capacitação para esses servidores. Em relação ao prédio da nova prefeitura, o que achou da construção e, se for eleita, manterá o poder público naquele local? Olha, seu Walter, existe uma frase de um escritor, Leonardo Boff, e ele diz assim, mais ou menos assim nessa frase: cada ponto de vista é visto de um ponto, mudando-se o ponto, muda-se a vista. Então nós vemos aí, nós temos 2 pontos. Um dos pontos eu considerei positivo, porque é um prédio amplo, é um prédio bonito, conversando com os servidores que ali estão trabalhando, eles estão felizes em estar ali, ali tem um local adequado que o servidor público ele merece estar, né? Olhando para o lado empresarial também, porque a prefeitura era num local bem assim, né? Um local, dizendo a palavra correta, estava caindo aos pedaços, né? Um local bem assim crítico. E então qualquer empresário que hoje ele quiser olhar para a nossa cidade, ele quiser fazer um investimento e ele for recebido num prédio como é a prefeitura municipal, ele vai ver na nossa cidade ali, ele vai receber ali um acolhimento, ele vai ver que a nossa cidade ela pode sim fornecer para ele a estrutura necessária para que ele coloque a empresa dele aqui na cidade. Então, olhando por esse lado, sim, é um lado positivo. O que eu sou contra são os gastos exorbitantes, né? Foram quase aí 10 milhões, né? E atualmente estava se querendo aí implantar um monitoramento de 6 milhões de reais também, que eu considero assim um absurdo, mediante ao cenário que está agora, não só a nível aí da nossa cidade, como do nosso país. Então esse lado eu considero bem negativo, né? Não concordo com esse investimento. Eu tenho certeza que poderíamos fazer mais com menos, poderíamos sim arcar com menos gastos, né? Em relação também ao que eu não gosto, muito longe, a prefeitura ela ficou muito longe da população. Ainda que se diga que, mas os principais meios aí que a população precisa está aqui concentrado no Atende Fácil, está concentrado aqui no centro da cidade. Mas a população, ela tem que estar perto do prefeito, ela quer estar perto.
Porque nessa época agora de eleição, nós vamos até a casa das pessoas, nós olhamos nos olhos das pessoas e nós prometemos para ela, nós vamos estar aqui. Então, quando se fala de um prédio, né, em que a população ela vai ter uma dificuldade de chegar até lá, nesse ponto eu também considero negativo. Por isso que eu disse, cada ponto de vista é visto de um ponto, existe o lado bom, mas também existe esse lado aí deficiente. No meu caso, sendo eleita, eu vou estar na prefeitura sim, quando necessário, para reuniões, para algumas tomadas de decisões, porém a minha vida toda, do trabalho social que eu fiz, eu sempre gostei de estar no meio das pessoas, sempre estive no meio da população, dos mais carentes, daquelas pessoas que realmente elas precisam, e assim vai ser. Eu vou ficar ali naquele momento necessário, porque do contrário eu vou estar na cidade caminhando, visitando os bairros. Nós temos aí o projeto de levar a prefeitura nos bairros, junto com os vereadores da cidade, e nós vamos estar sim, perto da população, porque o gestor ele tem que estar perto. Quando o gestor ele está perto da população, ele sabe ali o que está acontecendo, ele entende o problema, ele entende a dor das pessoas, ele entende a necessidade. Agora nessa época a gente fazendo as visitas, para mim é natural, porque é uma coisa que eu já faço com o meu trabalho social. Nós temos um trabalho voltado para os 4 cantos da cidade com mulheres e crianças. Então nós já conhecemos de perto a dor das pessoas. Então por que não? Tendo um poder maior, vamos continuar o nosso trabalho, vamos estender o nosso trabalho aí a todo o município. Quais as medidas que pretende tomar para a criação de um número maior de empregos na cidade? Olha, a geração de emprego é um problema assim que ele é muito discutido, né? Principalmente agora na pandemia, né, assim, o gestor ele vai ter realmente que ter ideias aí inovadoras, né? Infelizmente muitas empresas fecharam, muitas lojas elas fecharam, né? No geral houve assim esse declínio, né? Muito se diz por aí, alguns números mostram que aumentou o número de empregados e tudo mais. Uma das coisas é valorizar as escolas técnicas, porque eu entendo o seguinte, se eu trouxer uma indústria para a cidade ou uma que já se encontra aqui, normalmente é muito assim, eu acho desconexo quando uma pessoa ela vai procurar um emprego e ela sendo jovem, ela não consegue porque ela não tem experiência. Quando ela é mais velha, ela tem experiência, mas ela não consegue por causa da idade. Então nós temos esse olhar humanitário, esse olhar de olhar para as pessoas e mostrar para elas que elas podem. Eu, por exemplo, eu venho de uma família carente, de uma vida sofrida. Eu venho de uma vida em que eu comecei a trabalhar com 12 anos, porque eu comi comida do lixo, eu morei num barraco. O lixão que nós temos hoje ao lado lá da prefeitura, era dali que saiu o meu sustento dos 3 até os 12 anos de idade. Mas a minha mãe sempre me ensinou, trabalhe, estude. Se você trabalhar, você estudar, você vai ser alguém. E era dali do lixo que eu tirava os meus cadernos e que eu tirava ali o meu material, as minhas canetas, as minhas roupas para estudar. Foi isso que eu fiz. Então eu considero muito essa parte do estudo. Então nós vamos valorizar as escolas técnicas que nós temos, trazer incentivo para essas escolas, se possível trazer mais, porque a educação ela é muito importante, né? Para que esse jovem, e por que não essa pessoa mais velha, ela venha se qualificar. Para que no momento em que nós trouxermos aqui para a cidade, nós vamos criar uma campanha de divulgação para atrair novas empresas para a cidade, que é o que nós precisamos. Mas no momento em que essas empresas chegarem, nós temos os jovens qualificados para poder estarem assumindo uma posição nessa empresa também, para que não seja o desconexo, como acontece atualmente. Nós tivemos muitas empresas que vieram, né? Vieram várias empresas para a cidade ao longo dos anos, mas o nível de desempregados ainda continua, pela falta de oportunidade. Então essa vai ser uma das conversas que nós vamos ter com os empresários, para que deem oportunidade para o jovem, para que dê oportunidade para o mais idoso também, por que não? Né? Nós temos jovens aí que eu tenho certeza que se nós dermos uma oportunidade, se o empresário ele dá uma oportunidade para ele, ele vai desenvolver bem o trabalho dele, porque ele vai abraçar aquela oportunidade. Então essa é uma das conversas que eu vou ter com os empresários da cidade, para que deem essa oportunidade para esses que ainda não têm experiência, porque o jovem nunca vai ter experiência se ele não tiver essa oportunidade. Então nós vamos criar essa campanha para atrair essas empresas, vamos ter essa conversa com os empresários para que se abram essas vagas para essas
essas pessoas que ainda não trabalharam, para essas pessoas mais velhas, porque pensando no mais velho também, existem muitas pessoas com seus 50, 60 anos que elas estão bem de saúde, estão bem fisicamente, não são aposentados ainda, e essas pessoas como que elas vão viver? Né? Como que vai ser a qualidade de vida dessas pessoas se elas não tiverem uma oportunidade? Então nós vamos estar tendo essa conversa com um lado empresarial também. Consequentemente, nós trazendo empresas, eu também tenho esse foco de trazer algumas empresas tecnológicas, por isso que eu falo das escolas técnicas, né? Consequentemente, essa pessoa, ela vai ter um salário um pouquinho melhor. Ela tendo um salário melhor, ela vai gastar na nossa cidade, ela vai gastar no nosso comércio. E o nosso comércio, que eu conheço de perto, a dor e a luta, porque eu sou lojista também, eu sei tudo que nós enfrentamos agora nessa época de pandemia. O nosso comércio, consequentemente, essa pessoa ganhando mais, ela gasta no comércio. Gastando no nosso comércio, consequentemente vendendo mais, vamos precisar contratar mais emprego, contratar mais pessoas. E aí vamos gerar o quê? Mais empregos na cidade. E também junto, pensando como comerciante, sentindo de perto a dor que o comerciante enfrentou e enfrenta ainda, porque na verdade agora nós falamos da pandemia, mas a crise ela começou antes da pandemia. Né? E ela vai se estender para 2021, isso sem sombra de dúvida, já está aí sendo falado, já está sendo noticiado que nós vamos ter uma crise de 2021, que vai ser a crise do quê? Não é você não ter o dinheiro, é você não ter o produto, não ter a mercadoria. Então nós vamos estar o quê? Criando uma campanha, vamos chamar a Associação Comercial, a CIAS, para perto da gente, perto do poder público, para criarmos uma campanha de incentivo para se comprar em Salto, mas uma campanha forte, em que a gente faça essa pessoa, faça os munícipes quererem gastar no nosso município. Com isso, nós vamos fomentar também o nosso comércio local, que muitas das vezes ele é tão desvalorizado. Muitas das vezes a pessoa ela sai de Salto, ela vai comprar em outro local, porque ela fala que ela não encontra nada em Salto. Na verdade, o que falta é uma campanha para se mostrar para o município, para as pessoas que aqui vivem, que nós temos um comércio bom, que nós temos um comércio forte, que o nosso comércio é unido e que nós podemos oferecer o melhor, com preços também bons, para aqui os nossos munícipes. Uma outra coisa também que ao longo da nossa caminhada, os pequenos empreendedores, eles sentem essa deficiência, a respeito da sala do empreendedor, que nós temos a sala do empreendedor, mas nós vamos fortalecer essa sala do empreendedor junto com o Sebrae, em parceria com o Sebrae, para que ela ofereça uma atenção especial aos novos empreendedores, aquelas pessoas pequenininhas que estão começando, como eu comecei. Então eu tenho esse olhar, eu sempre falo, aquele que veio de baixo, aquele que começou do zero, ele sente a dor do outro, ele entende aquilo que o outro está precisando. Então nós vamos criar também um fortalecimento aí dessa sala do empreendedor em parceria com o Sebrae, para a gente dar todo o suporte necessário que esse empreendedor ele precisa. E também criar uma campanha de desenvolvimento do comércio local para incentivar os pequenos negócios, tanto os pequenos quanto as empresas também. Uma das coisas, seu Walter, que eu acho assim um absurdo, é a prefeitura, ela fazer as licitações e não vender para Salto. Como eu incentivo um munícipe a comprar em Salto e a prefeitura ela compra de fora? Aí vem, não, mas é feita a licitação, quem ganhou a licitação foi pessoa de fora, mas porque eu não posso incentivar os meus comerciantes, as empresas daqui de Salto a participarem dessa licitação? Muitas não participam porque elas não sabem. É divulgado de uma forma em que não chega até a elas, e quando elas ficam sabendo, já passou. Quando elas ficam sabendo, elas nem sabem como é feita uma licitação. Então nós vamos estar assim com esse olhar voltado para que essa licitação ela chegue até o conhecimento das nossas empresas, do nosso comércio. Nós vamos dar todo o apoio, todo o auxílio, vamos ter um corpo técnico que vai estar auxiliando tanto os empresários grandes e pequenos para que eles participem da licitação e tenham chance tanto quanto os maiores de poderem estar aqui ganhando, que consigam vender para a prefeitura também. Em relação à grande lista de espera das creches, que medidas pretende tomar para reduzir essa lista? E no que se refere ao sistema municipal da educação, tem alguma ideia, já que o coronavírus mudou tudo?
Seu Walter, também é uma área que ela é afetada há anos. Foram sim construídas muitas creches em Salto, porém não se conseguiu atender a demanda. Então a gente vai estar sim correndo junto ao governo do estado, fazendo o que for necessário para se aumentar e assim rapidamente são ações que nós vamos tomar, né? Eu como mãe, eu sei o que é uma mãe, ela sair para trabalhar e ela não ter aonde deixar o seu filho, ela estar trabalhando e ela ficar preocupada porque de repente ela deixou numa vizinha, ela deixou lá com a sua mãe que de repente tem um problema de saúde. Então é muito importante sim as creches em nosso município e é uma das nossas bandeiras aí como mãe, como mulher, que nós já levantamos. Nós vamos estar criando sim, vamos ampliar as que já existem e vamos dar melhores condições também de trabalho para todas as pessoas que ali estão. Nós estamos aí estamos aí conversando para fazermos a reforma administrativa que é tão pedida, o plano de carreira, valorizar as ADIs, porque as ADIs elas também não são menos importantes que as professoras, elas cuidam das nossas crianças, elas têm uma responsabilidade muito grande com nossas crianças, então elas também vão estar inseridas aí na nossa reforma administrativa que nós pretendemos fazer. É muito importante se investir em equipamentos tecnológicos também, nós vamos estar levando aí, ampliando o acesso à internet a todas as escolas, valorizando os profissionais, porque o profissional da educação eu considero assim um dos mais importantes. É dali, é do profissional da educação, dos professores é que sai o futuro, é que sai tudo começa ali, na escola. E nós vamos propor também no currículo escolar um programa de jovens empreendedores. Vamos propor para que seja implantado tanto na escola municipal quanto na escola estadual, Jovens Empreendedores, que é um programa que é do Sebrae, e esse programa ele é destinado a fomentar a educação, levando a cultura empreendedora aos jovens. Então, para que esse jovem, essa criança, ela já comece desde pequena a aprender a ter esse espírito empreendedor, para que futuramente também ela possa ter esse desejo e consiga abrir o seu próprio negócio. Mas acima de tudo, tem várias ações que nós pretendemos fazer, mas acima de todas é o quê? É ouvir. É ouvir as pessoas, é ouvir os professores, é ouvir os funcionários, né? São pessoas que merecem e serão valorizadas. Nós vamos estar juntos. Nós pretendemos aí, pelo menos uma vez no mês, reunir a cada um de cada segmento, a cada departamento e estar junto, estar próximo, ouvindo as demandas, vendo né, a real necessidade das mudanças e fazendo aquilo que for necessário para que também os nossos professores, as nossas ADIs, elas tenham aí uma qualidade de vida também aí, porque são pessoas muito importantes para o nosso município, né? Cuidam das nossas crianças. Você falou aí sobre alguns setores do funcionalismo saltense. Qual a sua política? Que política pretende adotar em relação aos servidores municipais, cujo número já é elevado, né? Sim, bem elevado. Começando a se falar em cargos comissionados, né? É um número bem elevado que nós temos de cargos comissionados aqui na cidade, e uma das primeiras coisas, das primeiras ações que vamos fazer é com certeza diminuir esses cargos, né? No máximo que nós conseguirmos, tá? Eu vejo assim que a maioria desses cargos, eles são ocupados aí por assistencialismo, são ocupados por pessoas que elas não estão trazendo um rendimento ao que o nosso município precisa. Então, em se tratando de cargo comissionado, o máximo possível nós vamos sim tirar fora para que sobre mais dinheiro no nosso caixa, a gente consiga fazer mais coisas aí que são necessárias, né? Vamos fazer uma estruturação também no número de servidores, vamos fazer o plano de carreira deles como valorização, porque nós temos muito bons servidores no nosso município e eles merecem, são pessoas que têm famílias, que têm dado a vida aí por nossa cidade, eles merecem serem valorizados. E vamos suprir as carências também que existem em várias áreas. Por exemplo, nós temos reclamação de professores que agora nessa época de pandemia estão trabalhando em home office e eles não estão dando conta da demanda, eles estão trabalhando demais, né? Eu tenho professoras assim que eu sentei para conversar e ela não parou um minuto ali mexendo no WhatsApp, mas respondendo aluno. Ela tem 200 alunos. E aí ela ensina, mas é claro, existe aquela deficiência, sempre tem vários que às vezes não conseguem pegar ali na hora, e o senhor imagina, de um em um, mandando para ela, cada um com uma pergunta, cada um com uma dificuldade, né? Então os professores, eles estão muito sobrecarregados. Por outro lado, eu tenho também reclamação de servidores
que estão sem fazer nada. Eles reclamam porque eles falam, a gente quer trabalhar, mas a gente está aqui, ó, parado no nosso setor e nós não temos o que fazer. Nós poderíamos estar em tal lugar, nós poderíamos estar ali, estar lá. Então nós vamos refazer essa adequação, suprir essa carência, colocar cada um dentro daquilo realmente que cada um sabe fazer e está proposto a fazer, porque eu entendo que eu não posso colocar uma pessoa em um cargo, em uma função em que ele não esteja contente também. Para ele poder dar o melhor de si, para ele poder atender bem o nosso munícipe, ele tem que estar bem onde ele está, né? Porque ali nós falamos de servidores, mas o servidor é uma pessoa. O servidor, ele é humano, o servidor, ele também tem família, o servidor, ele também tem os problemas dele. Então, é esse olhar que nós estamos tendo, que nós vamos ter na nossa gestão, o olhar humanitário, o olhar de mãe. Como mulher, a mulher, ela consegue ter esse olhar que vai além, um olhar além de quatro paredes. Eu estaria sendo aqui egoísta, dizendo que eu vou mudar, que eu vou fazer e não pensar nessas pessoas como pessoas também, não como funcionários. O bom líder, ele vai além, ele enxerga além daquilo que ele vê. Para o senhor ter uma ideia, eu conversei com alguns servidores e eles chegaram a chorar. Estão assim num ponto em que eles não estão aguentando mais a maneira em que eles estão vivendo, a maneira em que eles estão sendo tratados por alguns gestores, né? Infelizmente existem os bons e existem os ruins, e isso nós sabemos em todos os setores. Então a gente vai estar tendo sim esse olhar aí humanizado e vamos estar fazendo toda essa estruturação, não com o que nós queremos fazer, ouvindo cada um, ouvindo a classe e fazendo o que? Dentro daquilo que porque ninguém é melhor do que o servidor do que falar para mim o que eles precisam. Então nós vamos ouvir e vamos entrar num consenso, entrar num acordo e procurar fazer o melhor para todos eles. Que medidas pretende tomar para evitar que Salto continue recebendo aquela grande quantidade de lixo procedente principalmente da Grande São Paulo? Seu Walter, esse é um problema que não somente Salto, mas muitos municípios enfrentam, né? Na verdade, o nosso problema é de contenção rio acima. Nós estamos aqui num local em que vem o lixo para a nossa cidade, então nós vamos estar ativos aí junto ao governo do estado, né? Para que ele tome uma posição e para que seja feito algo em relação aos demais municípios, porque senão quem sofre somos nós que estamos aqui, né? Nós vamos estar também aí fazendo reuniões constantes. Eu vou estar indo atrás dos outros prefeitos das nossas cidades aqui, da onde vem esse lixo, para que juntos a gente consiga o quê? Trabalhar nesse sentido, nesse propósito de diminuir esse lixo, de se fazer alguma coisa para que realmente comece de lá de cima e que quando chegar aqui venha o mínimo possível. A gente sabe que é um trabalho difícil, não é um trabalho que a gente consegue fazer do dia para a noite. Como eu falei, existem muitas cidades envolvidas, mas é importante que o gestor ele tenha um olhar para isso, ele tenha um olhar para esse trabalho, que ele vá atrás. E com certeza nós vamos estar ali cobrando do governo do estado para que ele esteja também fazendo esse trabalho junto conosco. E uma das coisas que nós pretendemos implantar, que eu acredito que vai ajudar, não de repente acabar com o problema, mas vamos conseguir amenizar um pouco, é a implantação das ecobarreiras, né? Isso nós vamos implantar e sabemos assim que é um trabalho difícil, mas eu tenho certeza que se a gente começar agora, lá no futuro nós vamos colher resultados. Na área da segurança pública, você acha que Salto tem uma polícia militar e civil e uma guarda civil municipal que corresponde à expectativa da população? Infelizmente não, seu Walter. Eu conversei com alguns policiais, tanto militares e quanto civis. A nossa polícia civil, principalmente, ela está muito defasada. Nós temos aí funcionários públicos que trabalham na delegacia e assim, não tem nem como nós tirarmos esse funcionário dali, porque não tem quem se colocar no lugar. E eu vejo assim para tudo. Eu vejo assim que eles são heróis, porque eles estão ali fazendo um trabalho que não é deles, né? Então, eu tenho esse olhar assim, eles são heróis de estarem ali, de terem aceitado o desafio, e nós estamos sim, nós vamos fazer um trabalho também bem árduo junto aí ao governo do estado, para que a gente consiga arrumar nossa frota. A polícia militar, ela está com a frota bem deficiente, né? Faltam aí a média de 30 a 40 homens para completar a frota, então assim, é muito, né? Existe assim
uma disparidade. Não é um problema de Salto, isso é um problema já a nível de Brasil, né? Infelizmente agora vai ser inaugurado em Sorocaba um posto lá também, o nosso capitão ele vai para lá, se eu não me engano é agora em outubro, dia 19 de outubro me parece, do BAEP, e o nosso capitão ele vai sair daqui, vai para lá, vamos perdê-lo, mas já está vindo aí uma outra pessoa, né, que vai estar assumindo o lugar dele. Segundo eu fiquei sabendo também é uma pessoa bem competente. Um dos problemas que a Polícia Militar tem enfrentado é o local onde eles ficam, né, que como o senhor sabe, aí há um tempo atrás teve um alagamento, foi se perdido tudo que tinha lá, tanto na PM quanto na Guarda Municipal. E o nosso olhar nós ganhando a prefeitura, o que nós vamos fazer? Nós vamos doar um terreno, vamos conversar com o nosso corpo técnico, achar o melhor local e vamos doar um terreno para que a Polícia Militar ela possa se instalar. Porque quando a prefeitura ela doa o terreno, a polícia ela entra com a mão de obra e com o material. Então, eu imagino, eu dando uma melhor qualidade de vida para o meu policial, consequentemente ele vai render mais. Eu não posso pegar a minha polícia militar, que é o que nós precisamos, a segurança da nossa cidade, e enfiar dentro de uma casa alugada, dentro de um galpão alugado. Né? Eu tenho que fornecer para eles, como gestor também, uma qualidade de trabalho. Né? Então, uma das nossas ações vai ser essa. Pretendemos também trazer para a cidade um projeto para a Polícia Militar também, para que vamos correr atrás para que se aumente o efetivo da polícia. É difícil? É muito difícil. Eles próprios me disseram que só consegue aqueles que têm portas abertas lá junto ao governo do estado. Então eu considero difícil, porém não impossível, porque nós temos, o nosso partido, nós temos lá 7 deputados federais, nós temos 6 deputados estaduais, isso só a nível de São Paulo. Né? Temos portas abertas nos ministérios, temos portas abertas nas secretarias estaduais também, então é difícil, mas não é impossível, porque o meio caminho a gente já tem andado, né? A gente já tem, que são os nossos representantes lá, né? Então nós vamos estar ali continuamente batendo sim na porta do governador para trazer mais frota, para melhorar, trazer a polícia, e vamos sim, nós temos o olhar aí, nós precisamos da segurança da nossa cidade, então nós temos o olhar aí voltado para esses soldados aí que todos os dias eles arriscam a vida por nós. Turismo. Tem algum plano para incentivar ainda mais o turismo em nossa cidade? Sim, nós somos uma cidade turística, né? Eu sou artesã há 10 anos, né? Participei da feira de artesanato lá no Complexo da Cachoeira há aproximadamente 8 anos. Eu desmontei barraquinha lá junto com outros artesãos. Começamos na época como um grupo, o Sebrae, nós éramos acompanhados pelo Sebrae, o Sebrae me colocou na época como líder do grupo, e com a ajuda do Sebrae, através dos cursos e capacitações que o Sebrae ele trouxe para os artesãos, nós conseguimos transformar esse grupo de artesãos em associação constituída com o CNPJ. Então é uma coisa que a gente conhece de perto o turismo. Nós temos o nome de cidade turística, porém nós não temos turismo. Porque nós ficávamos ali, e até hoje é assim, né, na praça, com meia dúzia de turistas passando por ali. Então o próprio artesão em si, ele sofre muito com isso, porque muitos dependem do artesanato para sobreviver. Para alguns é fonte de renda, para outros não. Então uma das coisas que a gente pretende fazer fazer programas regionais de turismo para nossa cidade, para a gente trazer esse turista, mas o principal não é trazer, porque nós temos o turista até vem, alguns vêm, porém eles não consomem no município, então não consumindo ele não vai fomentar a economia local, ele não ajuda o nosso comércio. Então através desses programas regionais que nós pretendemos fazer, que esse turista ele fique na nossa cidade, para que ali ele venha consumir, para que o nosso comércio ele venha a ser fomentado. Temos lindos parques na cidade, quais nós pretendemos colocar ali naqueles parques atrativos também. Eu me lembro quando o Parque de Lavras ele foi inaugurado, né, existia ali uma segurança por todo o parque, né? A polícia estava toda ali, então as famílias elas iam, elas passeavam, os turistas chegavam, eles ficavam ali consumindo, tem a lanchonete ali, existia ali uma música, então nós vamos trazer alguns atrativos para colocar nos parques também, com a ideia de segurar esse turista, porque não adianta só o turista vir, ele tem que ficar na cidade.
Uma das coisas também que nós pretendemos criar é o projeto de apresentar o turismo nas escolas. Porque nós vemos assim, o munícipe ele sai de Salto para ele ir em outro local. E muitas das vezes naquele local nós temos pontos turísticos muito bonitos na cidade. Então nós queremos levar até os alunos, mostrar para eles esses locais, mostrar para ele a nossa cidade, para que através deles eles possam chamar a família para estar indo também. Claro, para isso nós precisamos, né, ter os pontos turísticos ali arrumados, precisamos ter aí, né, os atrativos que segurem essas pessoas ali, né, não se esquecendo, falando novamente do artesanato, porque eu falo, é a minha classe, os artesãos, né, hoje eu tenho a minha loja na cidade, mas eu não deixei de ser artesã. Nós vamos estar criando também em todos os pontos turísticos ali um local, né, humanizado, para que esses artesãos eles possam ir e colocar ali o seu produto para venda. Não barraquinhas como nós temos hoje, porque eu sei, eu vivi de perto o que é você estar numa barraca, o tempo mudar, vem a chuva, a barraca voa, você não sabe se segura a sua barraca, se segura a sua mercadoria, porque a barraca ela é da prefeitura, então a gente também deve ali cuidar bem dela. Então eu vivi de perto essa dor que o artesão tem. Então nós vamos implantar aí nos pontos turísticos algo ali fixo para eles também, como aqui no Complexo da Cachoeira também. E vamos estar incluindo todos os artesãos aí em todos os eventos culturais da cidade, porque o que a gente tem observado é que o artesão ele é meio discriminado. Existe um evento quando se deixa ir o artesão, quando ele implora para ir, e aí meio que deixam para dizer que não vou dizer que não para esse artesão ele é pego e ele é colocado lá num cantinho, lá naquele cantinho que não passa ninguém. Como se, não, ele está ali, então ele fica quieto porque eu deixei ele vir. Não, o artesão ele tem que estar ali no melhor local, aonde o público passa, porque ele também é um pagador de imposto da cidade. Se falando em Pavilhão das Artes, né, temos ali um local bonito, né, um local grande, que podemos trazer ali... Nós podemos então encaixar uma outra pergunta. Sim. Em relação à cultura. Isso também, Pavilhão das Artes. Sim. Também pode envolver também a cultura. Você pode também aumentar, complementar a sua ideia em relação à cultura também, já que você falou em Pavilhão das Artes, né? Sim. Nós pretendemos trazer a cultura para a nossa cidade. Hoje a nossa cultura ela é muito centralizada em ali 2, 3 locais. Nós pretendemos levar essa cultura para todos os pontos da cidade, para todos os bairros. Por que não? Né? Nós temos aí um grande problema de jovens aí que vem crescendo nos bairros, de jovens que acabam se envolvendo no mundo das drogas, porque eles não têm, como a gente fala, a mente vazia, né? A mente vazia, ela é ocupada por coisas que não prestam. Então, quando a gente se leva a cultura através do esporte, né? Quando a gente fala de cultura, a gente pensa no futebol, eu penso lá no taekwondo, eu penso no judô, isso também é cultura, a gente ocupar a cabeça desses jovens, não é somente a dança, o teatro. Então a nossa ideia é descentralizar essa cultura e vamos levar para todos os bairros. E aí nós vamos colocar ali em todos os bairros projetos para as crianças, para os jovens e também, por que não, para os idosos. Porque muito se fala de jovem, mas eu penso muito nos idosos. Nós temos um trabalho voltado para idosos também, por isso que eu falo muito dos idosos, né? São pessoas que já contribuíram muito com a vida, que têm uma experiência de vida que pode nos ensinar, e se falando na cultura, eles podem ser voluntários também. Por que não eles não serem voluntários nesses pontos? Né? Nesses pontos em que nós vamos colocar a cultura. No Pavilhão das Artes, por exemplo, a gente pode levar vários shows, podemos levar a dança, podemos levar o teatro, para fomentar aqui os nossos artistas também. E também temos a ideia de capacitar ainda mais, porque nós temos excelentes artistas na nossa cidade. Então, por que não ter esse olhar para eles também de uma capacitação maior e melhor? Finalizando, acha necessário criar um local para abrigar as principais festas que se realizam anualmente na cidade, como a Festa do Salto, Festa Ítalo, Festa Nipo-Brasileira, entre outras?
Sim, é muito importante que se tenha falado há muitos anos desse centro de eventos. Existe aí uma divisão, eu percebo, na sociedade. Algumas pessoas que eu conheço, elas pedem muito isso e acham necessário. Outras já não veem tanta necessidade, porém essas entidades que fazem, né, como a Nipo, como a Festa Italiana, elas sabem o quanto é difícil elas organizarem tudo aquilo ali, o quanto é gasto, o quanto elas têm que correr atrás de patrocínio. Então, por que não nós não termos ali uma área, um local, para que seja centralizado ali todos esses eventos da nossa cidade? Não somente esses eventos, como por exemplo uma feira do livro, pode ser feito também num local desse, né? Porém, eu tenho uma preocupação assim. Esse ano, o atual gestor, ele está com a ideia de se criar esse centro. Inclusive, ele já falou do local. Nós já sabemos ali o local em que ele pretende criar esse centro. Só que os moradores desse local nos procuraram e estão já fazendo um abaixo-assinado porque eles não querem. Porque, querendo ou não, vai estar levando pessoas ali e eles entendem que vai mexer um pouco ali com a rotina deles. Então, é importante se ter, pretendemos, vamos correr atrás, mas porém nós vamos ver ali um local que seja acessível às pessoas, porém também que não seja, que nós não venhamos mexer com a nossa população, causar um transtorno para aquelas pessoas que moram ali ao redor. Bom, agora fique à vontade aí, se alguma pergunta não foi feita, se alguma manifestação sua você gostaria de fazer, acrescentar o que foi abordado, fique à vontade para concluir sua entrevista. Seu Walter, eu primeiramente gostaria de agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui. Eu já me vejo como vencedora. O senhor é um ícone assim que eu tenho, né? O senhor nem sabe disso, está sabendo disso agora, mas é uma pessoa que eu respeito e que eu sigo há muito tempo. Sei da sua credibilidade, eu sei da credibilidade que o Jornal Taperá tem, que é um jornal que ele é um jornal que ele não pende nem para um lado nem para o outro, ele olha para todos os lados e eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Independente do resultado, para mim, eu sou assim vencedora de poder estar aqui participando com o senhor desse processo. Quando nós falamos, é muito bonita a fala dos candidatos, né? Tudo que nós falamos, tudo que nós prometemos para a cidade, para as pessoas, essa mudança de vida, né? É muito bonito isso, o nosso plano de governo, o que nós colocamos no plano de governo. Tem coisas que nós não colocamos porque temos um plano de ação que é mais rápido, tem coisas que são necessárias se fazer mais rápido na cidade, mas aí vem a pergunta, como nós vamos fazer isso? Da onde vai sair os recursos? Porque é bonito se falar, é bonito se colocar no papel, mas da onde vai sair? Então eu gostaria aqui de falar com a população que está me ouvindo. Desculpa te interromper. Sim. Nos últimos tempos aí, parece que a situação financeira da cidade melhorou. Inclusive nessa época de coronavírus, você acha que Salto está equilibrada financeiramente e que há condições hoje de você aplicar muitas dessas suas ideias? Ou você prevê dias mais difíceis ainda para o município? Ora, seu Walter, eu não acredito que Salto ainda está equilibrada. Eu vivo a realidade do comércio, tenho conversado com os comerciantes e assim, nós sabemos tudo ali o que nós temos enfrentado, quanto nós temos ali... em relação ao poder público. Sim. A situação das finanças municipais. Não está equilibrado, mesmo porque agora, no geral, devido à pandemia, o orçamento ele vai vir um pouquinho menor, né, do que o atual. Então, quer dizer, nós perdemos ali um pouco do dinheiro, né? Então, o que nós vamos ter que fazer para colocar em prática as nossas ideias? Vamos ter que bater lá em Brasília, lá na porta dos ministérios, vamos ter que ir lá buscar as verbas. E é isso que eu quero dizer para a população, que a população ela não venha somente ouvir e acreditar no que os candidatos estão falando, porque como eu disse, o falar é bonito, né? Muitos, eu me considero uma pessoa que eu não sei falar politicamente. Eu sou uma pessoa do povo, então as pessoas elas conseguem se identificar comigo porque eu falo de uma forma que elas entendem. Como o senhor pode observar, eu não falo palavras
bonitas, como os políticos falam, né? Mas eu entendo da política, né? Então, eu queria que as pessoas, elas buscassem hoje, nessa eleição, não somente as palavras bonitas, não somente o plano de governo, porque no plano de governo nós podemos colocar aquilo que nós quisermos. Não existe uma lei que obrigue. Você, munícipe, se você não sabe, não existe uma lei que obrigue o plano de governo a ser cumprido. Infelizmente, seu Walter, não existe, porque deveria existir. Já está sendo estudado, né, para que uma porcentagem do que é colocado seja obrigado a ser realizado, para que realmente o povo não venha a ser enganado. A pessoa coloque ali coisas em que o povo vai acreditar e ela não vai fazer. Né? Porque infelizmente alguns políticos eles pensam assim: eu vou colocar no meu plano de governo aquilo que a pessoa quer ouvir. E aí ela ouvindo aquilo que ela quer ouvir, ela vai acreditar. Mas como ele vai fazer isso? Então eu peço que vocês avaliem a nossa candidatura, avaliem o nosso partido. Nós somos o Partido Republicanos, nós somos o Partido 10. É o mesmo partido do Celso Russomano. Então, pesquisa um pouquinho do nosso partido. Do presidente também. Não, o presidente está sem partido. O presidente está sem partido agora. São do republicano, isso, exatamente, são do republicano. Então, que avaliem o nosso partido. Nós temos aí uma bagagem muito grande, nós temos os deputados, nós não vamos precisar estar indo lá em Brasília e ficar mendigando, ficar lá batendo de porta em porta, porque é isso que acontece. Quando a gente vai lá buscar uma verba para a cidade, que o nosso partido ele já mandou muitas verbas para Salto, nós vemos, dá dó, seu Walter, os prefeitos batendo ali de porta em porta, né, lá com um papelzinho na mão pedindo para que seja mandado lá uma migalha de uma verba, e aí eles pegam o protocolo e fica ali arquivado. Nós não vamos ter esse problema. Então hoje eu posso dizer para você, munícipe, nosso plano de governo não está escrito nele que nós vamos reinventar a roda, não, porque a roda já existe, porque muitos colocam às vezes que parece que vai reinventar o que já existe, né? Ali nós colocamos soluções simples, coisas que são simples, mas que com um olhar humanitário, com um olhar de mulher que nós temos, com esse olhar mais humanizado, nós vamos conseguir fazer pela nossa cidade. Simples, porém nós vamos conseguir mudar a cara da nossa cidade através dessas aberturas que nós temos aí nos ministérios e lá em Brasília. Eu não sei se o senhor sabe, seu Walter, mas o nosso partido ele é o único que possui uma universidade. O nosso partido ele tem a universidade, a Fundação Republicana, né? São ministrados cursos gratuitos, inclusive um dos cursos é para formação política. Então é muito importante, o nosso partido ele tem essa preocupação com o lado humanitário das pessoas, com as famílias, com a ética, com a moral. Então quando o nosso slogan nós dizemos cuidar das pessoas é o nosso compromisso, o nosso compromisso é realmente cuidar das pessoas, porque nós temos ali os nossos valores voltados para a família, para a ética e para a moral. Então acompanhem os nossos projetos, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem o nosso partido. Nós vamos estar colocando nas nossas redes sociais ao longo agora dos dias tudo que os nossos deputados eles já mandaram para a nossa cidade, inclusive o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Dr. Marcos Pereira, ele é um advogado, já foi ministro também. Ele é o presidente nacional do nosso partido e agora está cotado para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Então, olha a abertura que nós temos. É isso que eu quero levar para a população, que nós não somos, nós podemos sim, aqui em Salto, ser um partido pequeno, mas nós somos um partido pequeno com grandes ideias e temos um time grande lá em Brasília que já está colocando recursos na nossa cidade, que está só esperando a gente ganhar essa prefeitura para poder nos ajudar a mudar a cara da nossa cidade. E eu, como mulher, eu venho com esse lado mais humanizado, esse lado humanitário, esse lado de mãe que entende a real necessidade das pessoas. Então, esse ano, não se deixe enganar. Isso é o que eu falo para as pessoas, seu Walter. O povo tem um poder nas mãos muito grande, que muitas das vezes ele não sabe, ele não valoriza. Nós temos o RG, temos o nosso CPF, né? Mas o único documento que ele nos dá poder de verdade para a escolha é o título de eleitor. E quando as pessoas elas deixam de votar em alguém porque estão bravas, porque estão desacreditadas, elas estão dando poder para aquele que não é bom continuar ou para aquele que não é bom entrar. Então nós temos um poder muito grande na mão que é o voto. Então eu peço a todos vocês, acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem as nossas propostas, que eu tenho certeza que juntos, eu e vocês, nós vamos conseguir mudar a cara da nossa cidade, a cara da nossa família, nós vamos conseguir mudar a cara da saúde,
saúde, da segurança, do problema da educação em todos os sentidos. Muito obrigada, seu Walter. Eu agradeço a sua presença, as referências elogiosas. Obrigada. Imagina. E esclarecer que, além da divulgação da sua entrevista a partir das 8 horas da manhã deste sábado, também faremos um resumo na edição impressa do Jornal Taperá. Muito obrigado. Eu que agradeço.